Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar questões da Olimpíada Brasileira de Física para a segunda fase. Questão de 2019. Dois móveis A e B estavam se movimentando em uma mesma trajetória, onde um ponto de origem e um sentido foram definidos para estudar o movimento desses corpos. Assim foi possível definir onde esses móveis se localizavam em função do tempo, utilizando a coordenada espacial x em todos em t igual a 0 segundos, o móvel estava na posição menos 36 metros e o móvel B estava na posição 140 metros. Então, inicialmente, ele nos dá essas duas informações, que no instante inicial, 0, a posição do móvel A é menos 36 metros, e no instante inicial, 0, a posição do móvel B é 140 metros. As velocidades desses móveis se comportam conforme o gráfico. Então, percebam que o móvel A produz um movimento uniformemente variado, onde apresenta a velocidade inicial. A reta da função toca a ordenada da velocidade em 6 metros por segundo, é a nossa velocidade inicial de A, e no instante de 4 segundos a velocidade final é de 14 metros por segundo. O móvel B apresenta uma velocidade constante, percebam que a reta da função é paralela à abscissa t, igual a menos 8 metros por segundo. Determine o instante em que ocorreu o encontro desses móveis e a coordenada x relativa ao local desse encontro. Então ele quer saber o instante no tempo de encontro, onde a posição final de A vai ser igual à posição final em B. Então, para a gente responder essa questão, nós devemos montar a função horária para cada um dos movimentos descritos conforme o gráfico. No móvel A, como o movimento é uniformemente variado, nós precisamos descobrir o valor da aceleração. Então, a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Substituindo os valores, temos que a velocidade final vale 14, a velocidade inicial vale 6, dividido pelo tempo 4 segundos. 14 menos 6 é igual a 8, 8 dividido por 4 é igual a 2 metros por segundo. A partir disso, nós já podemos montar a função horária da posição. Como o movimento é uniformemente variado, nós temos que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Substituindo valores, temos xa, posição de encontro, final, em A é igual à posição inicial, que é menos 36, mais a velocidade inicial, que vale 6 metros por segundo, vezes o tempo, mais 2, que é a aceleração, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a nossa equação do móvel A ficou xa igual a menos 36 mais 6t mais t ao quadrado. Para o móvel B, pelo movimento ser uniforme, nós vamos utilizar a função horária da posição para o movimento uniforme. Posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Posição final vai ser xb do móvel B, posição inicial 140, menos 8t, menos 8 metros por segundo é a velocidade em B. Pronto, feito isso, agora vamos igualar as posições de encontro para descobrir o valor do tempo. Então, posição final do móvel A vai ser igual a menos 36 mais 6t mais t ao quadrado, igual a posição final em B, que é igual a 140 menos 8t. Agora, acabando a física aqui, passamos para simplificar essa equação, então vamos utilizar da matemática. Menos 8t, passa para o primeiro membro positivo, menos 36 passa para o segundo membro também positivo. 8 mais 6 dá 14, 140 mais 36 dá 176. Vou passar o 176 para o primeiro membro, vai negativo, ficando assim. Então, vamos ajustar a equação, como a equação de segundo grau, t ao quadrado, 8 mais 6, 14t, menos 176, que passou para o primeiro membro negativo, sinal invertido, tudo isso igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, temos delta igual a b ao quadrado menos 4ac.
onde B é 14, A é o coeficiente A, que vale 1, e o coeficiente C vale menos 176. Substituindo valores, temos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1, menos 176. 14 ao quadrado é igual a 196, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 176 dá 704. Somando 196 mais 704 é igual a 900. P é igual a menos B, mais ou menos delta, dividido por 2A. Menos B vale 14, delta vale 900, raiz quadrada de 900. A vale 1, 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 900 é igual a 30. Menos 14 mais 30 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8 segundos. Menos 14 menos 30 dá menos 44. Menos 44 dividido por 2 dá menos 22 segundos. Como não existe tempo negativo, não existe solução para T'2. Então a gente cancela. Ficando, portanto, nessas condições, o ponto de encontro vai ser igual a 8 segundos. Vamos para a próxima questão. Questão da UBFET de 2018. A segunda lei do movimento de Newton afirma que uma força maior induz uma maior mudança de movimento e que múltiplas forças produzem uma mudança, que é uma combinação das diferentes intensidades e direções das várias forças. Uma mudança do movimento é expressa com aceleração, definida como mudança na velocidade com o tempo. A segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, e é expressa pela primeira equação aprendida por todos que estudam física, FMA. Essa foi a chamada de a mais útil lei jamais escrita. Aparentemente simples, a equação é de um poder espantoso e por vezes terrivelmente difícil de resolver. A dificuldade na aplicação dela decorre muitas vezes do esquecimento que a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Considere a figura. No caso aqui nós temos uma figura com 4 forças presas a um corpo, né? 2 na horizontal e 2 na vertical. Ele pergunta, qual a aceleração a que uma massa m de meio quilo fica submetida quando sobre ela atuam forças como indicadas na figura? Então, para responder essa questão, ele já nos deu no próprio enunciado da questão. Vamos utilizar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. A massa eu já tenho. O valor da massa é meio quilograma. O que eu não tenho ainda é a força resultante. Então, eu vou substituir essas 4 forças por apenas uma. Mas antes precisamos fazer a parte. Então vamos descobrir qual é o valor da força resultante na horizontal. Na horizontal nós temos 7 newtons e 10 newtons. 10 newtons na horizontal para a direita e 7 newtons para a esquerda. Vamos adotar como ponto positivo para a esquerda. Então a força resultante vai ser 10, como 7 newtons está no sentido oposto, vai ser negativo. 10 menos 7 é igual a 3 newtons. Portanto, a força resultante na horizontal é igual a 3 newtons. Já na vertical, nós temos 8 newtons para cima, 4 newtons para baixo. Fazendo a subtração, 8 newtons como ponto positivo, menos 4 newtons para baixo, 8 menos 4 dá 4 newtons. Então, a força resultante na vertical é igual a 4 newtons. Bom, pronto. Então, sobrou agora restou duas forças. Uma na vertical de 4 newtons e uma na horizontal de 3 newtons. Essas duas, pela regra do paralelogramo, surge uma nova força resultante, inclinada para cima. Para responder essa questão, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da força resultante é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Cateta oposto mais a cateta adjacente ao quadrado. Porque entre essas duas componentes de força, nós temos um ângulo reto. Por isso que utilizou Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, 16 mais 9 é igual a 25. Passo o expoente 2 para o segundo membro em forma de raiz quadrada de 25 é igual a 5 newtons. Pronto.
Achei a força resultante, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a 5, a massa 0,5 vezes a aceleração. Vou isolar a aceleração, passando a massa para o outro membro dividindo. 5 dividido por 0,5 é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí encontramos a aceleração pedida na questão A. Então, o gráfico, percebam que as forças ficaram resultantes, né? 4, 3 e a força resultante, 5 newtons. Ele pergunta, qual a direção e sentido do movimento da massa? Faço o desenho. Então, se a gente for analisar a força resultante aqui, ela está inclinada para cima, tá certo? Então, essa é a nossa resposta. Então, finaliza essa questão por aqui e vamos para a próxima questão. A próxima questão é da Olimpíada de 2017. Vamos ler o texto a seguir. Quando Copérnico lançou a sua obra De Revolutionibus Orbium Coelestium em 1543, provocou profundas questões filosóficas. Os problemas foram tantos que parece surpreendente que sua teoria tenha sobrevivido no século XVI. O modelo proposto por Copérnico precisou vencer muita oposição, não apenas teológica, mas também científica. A reação quase unânime dos astrônomos foi considerar a teoria de Copérnico como fisicamente absurda, embora matematicamente genial e adequada. Ele não resolveu os problemas básicos do heliocentrismo, mostrar que a Terra se move, se desenvolve uma dinâmica não aristotélica, estabelecer uma teoria da gravidade. Como ele pretendia descrever a realidade, precisaria ter boas respostas para certas perguntas. Por que não somos atirados para fora da Terra por sua rotação? Existe alguma experiência terrestre que mostre que ela se move? Afinal, o eminente Johannes de Sacrobosco, por volta do século XVIII, escreveu em seu Tratado da Esfera que o assento da Terra seja no meio do firmamento se prova desta maneira: quer as estrelas estejam no meio do céu, quer no Oriente, quer no Ocidente, de uma mesma quantidade parecem aos que estão na face da Terra 4. Hoje, com exceção de uns poucos criacionistas representados pelo The Creation Science Association for My America, que ainda acreditam no geocentrismo, a maioria da população aceita o heliocentrismo. Essa aceitação, porém, ocorre muitas vezes em função da autoridade usufruída pela ciência na sociedade e não porque o cidadão comum reconheça os fatos físicos envolvidos. O próprio Copérnico afirmou que pensar na mobilidade da Terra era uma opinião que parecia absurda. Provavelmente ele pensava que, em estado, a Terra em movimento, um corpo deixado cair do alto de uma torre não tocaria o pé da torre, como acontece na realidade, e sim uma posição mais adiante ou mesmo se chocaria com a torre. Os fatos pareciam contradizer a ideia do movimento da Terra, pois as pedras sempre caem ao pé da torre. Para muitos, esta seria a prova que a Terra se encontra em repouso. Para demonstrar que esta conclusão é falsa, a seguinte experiência pode ser realizada. Coloca-se um barco em movimento com velocidade constante de 10 metros por segundo e em linha reta. Em um lago de águas paradas, deslocando-se para a direita em relação a um observador postado à margem do lago, do alto do mastro, o marinheiro solta uma pedra. A altura que ele solta a pedra é de 5 metros. A aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. E a resistência do ar é desprezada para o cálculo. Letra A. Qual das 3 leis de Newton de movimento de Newton explica o fato de que a bola abandonada do alto do mastro venha cair ao pé dele, mesmo com o barco em movimento? Pronto. Para a primeira pergunta,
devemos relembrar da primeira lei de Newton, onde diz que todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, desde que não sofra nenhuma ação de força externa que altere esse estado, seja ele de repouso ou seja ele de movimento. Então, no momento que é lançado a bola, ela parte com um impulso, ou ela parte por inércia, devido ao efeito barco. Perceba que ele abandona essa pedra, mas ela, por impulso, o barco a gente considera o barco em movimento. Então, no momento, para quem está olhando de lado, a trajetória vai ser uma parábola. Mas para ele que está olhando cair, ele vai ver caindo em linha reta. Nós temos aí uma trajetória relativa, vai depender da posição de quem está assistindo, né? De quem está observando a trajetória. Então, para responder essa questão, nós temos que, por impulsão do barco, por efeito de inércia, por isso que cai nos pés do marinheiro, quando abandonada essa pedra. Então, resposta primeira, lei de Newton, lei da inércia. Letra B. Qual a distância horizontal percorrida pela pedra desde o instante que o marinheiro a abandonou até ela chegar ao convés do barco? Então, a distância é ΔS, né? Percebam que ele diz que coloca-se o barco em movimento com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, nós temos uma velocidade em linha reta de 10 metros por segundo em um lago de águas paradas, deslocando para a direita em relação ao observador postado à margem do lago. No alto do macho, o marinheiro solta uma pedra a uma altura de 5 metros. Então, a altura, ó, H de 5 metros, foi soltada essa pedra, e a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Despreza a resistência do ar, e aí ele quer saber a distância horizontal percorrida pela pedra. Percebam que a distância horizontal, o movimento aí ele é constante. Mas a pedra em queda livre, ela produz um movimento uniformemente variável. Então, primeiro passo, para a gente descobrir a distância, o deslocamento que essa pedra produziu na horizontal, nós temos que primeiro descobrir qual foi o tempo de queda. Então, para descobrir o tempo de queda, como na queda livre o movimento é uniformemente variado, nós vamos utilizar a função horária da posição para o movimento uniforme. Ajustando, né, porque eu passando por o primeiro membro, vai ficar S menos S0, e é o próprio deslocamento. E o deslocamento é a própria altura. Então, passei aqui para o primeiro membro, deslocamento é igual à altura, então vai ficar H. Velocidade inicial, vamos dizer que ele foi abandonado, partiu do repouso essa pedra, foi abandonado, então a velocidade inicial é igual a zero. O tempo é o x da questão. A gravidade local é 10, dividido por 2. Então, 0 vezes t dá 0, a altura vale 5, 10 dividido por 2 dá 5. Vou isolar o tempo, ó, passando do 5 para o outro membro, então vai ficar t ao quadrado é igual a 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Passo o expoente 2 para o segundo membro em forma de raiz. A raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, ó, o movimento, o tempo de queda livre dessa pedra foi de 1 segundo. Agora, para me achar o deslocamento da pedra na horizontal, como eu sei que a velocidade do barco era constante, igual a 10 metros por segundo, vou utilizar a função horária da posição para o movimento uniforme. Então, passando aqui o S0 para o primeiro membro, ó, virou um deslocamento, S menos S0 é igual a ΔS. Velocidade vale 10 e o tempo vale 1 segundo. 10 vezes 1 dá 10. Portanto, ó, a pedra deslocou na horizontal 10 metros. Tá certo? Está respondida a questão. Finalizo essa aula por aqui e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.